Olá, pessoal! A Mocidade Online está de volta para dar continuidade à entrevista com a Amanda Caldas. Vamos conferir. A pergunta seguinte, Amanda, ela é bem interessante, também é uma curiosidade que, inclusive, eu tenho. Como identificar se um quadro é de esquizofrenia ou de mediunidade? Olha que interessante essa pergunta, porque há muitos anos atrás, mediunidade, ela chegou até a entrar em alguns códigos de doença, classificando como doença, né? E, na realidade, se pensava, chegou-se a aventar, não estou falando dos tempos antigos, não, remotos, não. Estou falando no nosso século. Né? Começou-se a se aventar que mediunidade, ela era, na verdade, um transtorno dissociativo da identidade. Então, era aquela pessoa que o que dava passividade, o que vem a psicofonia, que ele demonstrava outras personalidades, que não era dele, mas algo que vinha apenas da sua construção mental. Muitas pessoas acreditavam e muitas pessoas combateram a mediunidade com esse jargão, com esse pensamento. Minha Mas gente, nós quantos sabemos. doentes com ele? Já pensou quantos doentes por aí? Quando a gente pensa em mediunidade, imagina se é assim. Nós Todo mundo com sabemos. CID. Já pensou? Só que nós sabemos que, na verdade, está lá no livro dos Espíritos, todos nós somos médiums, em menor ou maior grau. Por quê? Porque médium é aquele que sente a interferência de um espírito e serve como medianeiro para ele. Serve como um canal de comunicação para ele. E está lá no livro dos Espíritos, em que ele pergunta: influenciam os espíritos os nossos atos, os nossos pensamentos? E Kardec, ele recebe a resposta dos espíritos dizendo assim: mais do que nós imaginamos. Então, estamos o tempo todo nessa troca de informações com a espiritualidade, já que o nosso mundo verdadeiro é o mundo material. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Só que a mediunidade, para algumas pessoas, ela é mais ostensiva. Ela vem com o fenômeno mediúnico com mais manifestação. E aí é nesse ponto que eu acredito que a pergunta toca, porque ele pergunta da esquizofrenia ou da mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade em si ela é neutra, ela é um instrumento, mas que ela vai seguir a uma lei de afinidade. Então, o médium, ele vai receber inspiração das mentes aos quais ele vai se afinizar. Por isso, tão importante a educação da mediunidade, em que vai nos trazendo a necessidade de bons hábitos no pensamento, da oração, de um grupo que possa lhe ajudar na educação mediúnica. Mas nós sabemos que a mediunidade pode eclodir em qualquer momento da nossa vida, em qualquer fase, desde a infância até o idoso. Ela pode vir a se manifestar. E a mediunidade, os espíritos vão se utilizar desse campo mediúnico como um ladrão que encontra a porta aberta e entra na casa porque teve oportunidade. Ou como uma tomada que vai plugar ali numa tomada aberta, não tem protetor naquela tomada. Aí vem um e pluga ali, fazendo um canal e essa troca mediúnica. Só que existe, eu até trouxe para vocês verem, dois livros muito interessantes. Esse aqui, ele chama Refletindo a Alma, e ele é do Núcleo de Estudos Psicológicos da Joana de Ângeles, que ele faz a mesma pergunta que vocês fizeram, de outra forma. Ele diz assim, ó, como distinguir um fenômeno mediúnico de um transtorno mental? Qual é a fronteira entre um e outro? Não só da esquizofrenia, mas de outros transtornos mentais. E é muito interessante a resposta, porque eles nos trazem, através da contribuição de Joana de Ângeles, o quanto que essa linha ela é muito tênue para você classificar. Porque muitas das mediunidades, tem pessoas que apresentam mediunidade, a maioria, inclusive do nosso planeta, como provas e expiações. Então, muitas vezes, por um impositivo da lei de Deus, nascemos com a tarefa mediúnica, uma bênção sempre, mas ela vai nos trazer uma tarefa a cumprir. E essa tarefa, muitas vezes, ela vem com percalços. Só que quando nós nos tratamos de mediunidade, como
que a gente pode perceber que ela está andando em equilíbrio? E aí eu trouxe outro livro, que é esse aqui, ó. Esse é bem legal, gente. Ele chama Saúde Integral. Ele é uma publicação da AME Brasil, da Associação Médico Espírita do Brasil. E ela vai falar sobre ciência e espiritualidade. E é muito interessante que eles fizeram um apanhado, porque essa dúvida são de muitos pesquisadores, e foi revisado 135 artigos sobre essa questão. Quando é que é experiência espiritual e quando é transtorno mental. Interessante. E o que foi observado é que, quando se trata de mediunidade, na vida de um indivíduo, por mais percalços que ele tenha no exercício da sua mediunidade, ela vai obedecer algumas coisas, alguns critérios. Por exemplo, eu vou dizer para vocês os critérios. Ausência de sofrimento psicológico. Então, assim, é claro que quando eu vou exercer a mediunidade, por exemplo, numa reunião mediúnica naquele dia, eu posso sentir um mal-estar, eu posso sentir uma dor de cabeça, eu posso ter uma sensação no estômago, mas ela vai passar. Se tem algum irmão sofredor que está precisando de suporte e vem através do meu equipamento mediúnico, à medida que a psicofonia, que a psicografia vai acontecer, eu vou voltar ao meu equilíbrio. Assim é também quando é um tratamento que precisa, por exemplo, alguém que está entrando numa necessidade de um tratamento de desobsessão, um tratamento espiritual. Ele vai fazer o tratamento e ele vai voltar ao bem-estar dele. Por outro lado, continua, é a ausência de prejuízo social e ocupacional. Então, o médium trabalha, médium se relaciona, médium gosta de fazer conversas leves, médium gosta de curtir, no sentido bom da palavra, com um amigo, de conversar, de estar junto à família, de sorrir. Vai assistir o Jogo do Brasil. Isso não impede porque é médium. Por quê? Porque você está vivendo no mundo sem ser do mundo. Sim. Colaborando com o mundo, lembrando que você é um ser espiritual, mas colaborando para a sociedade onde você está. Outra coisa, você vai ter atitude crítica. Então, é aquilo que Kardec nos traz, é uma fé raciocinada, em que eu vou ter o crivo da minha racionalidade e o livre-arbítrio para escolher. Eu vou ter uma compatibilidade com o meu grupo cultural. Então, o que acontece? Eu me torno cada vez mais sociável. Por quê? Porque eu sei que quando eu contribuo para o mundo, eu não só estou fazendo por mim, mas eu estou fazendo por todos. Uma outra coisa é que não vem essa necessidade de controlar a experiência. Eu trabalho no lado religioso, confiando que Deus está me guiando. Olha como a mediunidade ela começa a se desenvolver em uma linha muito mais de equilíbrio, de busca de paz. Mas se, por exemplo, ela está desequilibrada, em tratamento espiritual, eu me reequilibro. Puramente mediunidade. Porém, quando vem a esquizofrenia, ela também é uma herança que o espírito está recebendo. Não só a esquizofrenia, mas outros transtornos psiquiátricos. É a herança dele mesmo. Na esquizofrenia em si, termina acontecendo uma desagregação do ego. E começa a aparecer sintomas como delírios, alucinações auditivas, alucinações visuais, e aquela pessoa tem o seu equipamento mental, que é o mais precioso de todos, danificado. Muitas vezes, essas pessoas que estão passando por essa prova da esquizofrenia, elas também têm junto a ela entidades, espíritos sofredores que se aproveitam daquele momento. O tratamento espiritual sempre vai vir como benefício, juntamente com o tratamento médico. Essas pessoas, elas começam a desenvolver comportamentos e um quadro clínico que tiram ela desse convívio com a sociedade. Não é algo passageiro, é algo que vai se fixando porque vem do seu espírito, passa pelo seu perispírito e está impregnado em seu sistema nervoso.
está impregnado nos seus sistemas de relação, no seu sistema de socialização, de como enxerga a realidade. É muito mais grave. É uma desagregação desse ego, que já não sabe quem ele é, que já não sabe o que buscar. E aí precisa realmente do suporte médico e espiritual. Na obra de André Luiz, chamado No Mundo Maior, André Luiz chega a dizer que muitos desses casos psiquiátricos já nem têm mais o processo obsessivo. Por quê? Porque as entidades muitas vezes já conseguiram subjugar aquele indivíduo como gostariam e ele já não serve mais como instrumento de subjugação. Então, os espíritos já se afastaram, está ele por ele mesmo. Mas ninguém está perdido. Seja no exercício mediúnico, seja em transtornos psiquiátricos, seja na esquizofrenia em si, o tratamento espiritual sempre tem o seu papel, mas associado ao tratamento psicológico e, nesse caso, o médico. As substâncias que vão ser utilizadas nos remédios vão auxiliar aquele indivíduo a conseguir o seu reequilíbrio. A gente também fala não só do medicamento psiquiátrico, o psicotrófico, mas também o medicamento homeopático. O tratamento com a homeopatia, que trabalha uma energia sutil, que ajuda o indivíduo, e as coisas não precisam ser separadas. Elas podem ser sempre associadas para o auxílio daquele indivíduo. Vamos lá, Amanda, perfeita a sua colocação. Eu amei, inclusive, as dicas de livro. Vou pedir depois o nome para a gente colocar na legenda aqui do vídeo, porque é uma dúvida muito recorrente, né? Você trouxe Joana de Ângeles, por exemplo, que é, assim, Joana é o meu xodó dentro do mundo espírita. Eu sou particularmente fascinada pelas obras dela e eu não conhecia essa. Então, a gente já vai preferenciar deixar aqui embaixo, caso alguém esteja assistindo e queira saber também. Já vou deixar aqui. E achei interessante também que você colocou a Associação Médico-Espírita. Poucas pessoas sabem que existe, né? A gente tem, dentro do Espiritismo, nós temos a Associação Médico-Espírita, a gente tem a Associação Jurídico-Espírita, né? E eu acho que nem todo mundo sabe. Então, vou aproveitar também e falar que a gente vai deixar o link aqui embaixo, caso alguém queira saber mais, procurar saber mais. É sempre importante, né? Interessante. Sim, inclusive a AME Planalto, que eu faço parte aqui do Distrito Federal, a gente tem encontros todos os sábados, são os Manhãs de Luz, em que a gente tem a cada semana um livro diferente, uma obra que é trabalhada, e no segundo sábado do mês a gente trabalha livros da Joana de Ângeles. Nós estamos trabalhando agora o livro Plenitude, e eu estou convidando todos vocês a fazer parte. É só colocar no YouTube AME Planalto, e nós abrimos para as perguntas do chat, e tem sempre médicos, psicólogos, dentistas. A gente se reúne para fazer essa discussão e responder as perguntas de vocês. Ai, que maravilha! Já vou também providenciar colocar o link aqui embaixo. E aí, passando para a próxima pergunta, Amanda, é a pergunta de número 4. Ela também é uma dúvida minha também. Você já vai responder a dúvida de muita gente aqui. Como lidar com o desenvolvimento da mediunidade em uma pessoa com problema de ansiedade? Olha só, a gente tem que partir do pressuposto de que todos os sentimentos, eles fazem parte de todos os seres humanos. Todos nós já passamos por momentos de ansiedade. Então, a ansiedade em si, esse sentimento de ansiedade, ele é normal. Ele vai aparecer quando se espera alguma coisa, quando se tem medo de errar, quando, de repente, aquilo não aconteceu como eu gostaria, as coisas não saíram bem do meu jeito, ou quando eu estou aguardando muito algo que é muito, muito importante para mim. E esse sentimento de ansiedade, ele vai fazer parte desde a criança até o último dia de vida, lá no idoso. Só que existe uma linha em que a ansiedade, ela está no nosso equilíbrio e ela passa a ser um transtorno de ansiedade, que é diferente. Então, a ansiedade, ela vai fazer parte de todo sentimento. E quando a gente consegue acolher, nossa, como eu estou ansioso hoje? Por que eu estou ansioso? O que está por trás dessa minha ansiedade? Quando eu começo a acolher a minha ansiedade, por si só ela vai embora.
Eu deixo ela passar, porque eu olho para ela, recebo o que aquele sentimento está me avisando, porque todos os sentimentos, eles são mensageiros. Eles trazem algo de profundo de dentro de mim. Agora, quando a ansiedade, ela começa a acarretar sintomas que ultrapassam e que começam a se tornar fixos, começam a se tornar constantes. Então, é uma taquicardia, é uma sudorese, é uma sensação de medo, um medo que aparentemente não tem motivo. Eu começo a perder meu sono, eu começo a ter tremores, pesadelos começam a me visitar. Esses transtornos que pode vir a se tornar um transtorno de ansiedade, o que as pessoas falam como crise do pânico, transtornos que muitas vezes vêm e vão, associados às vezes a uma multidão, a sair sozinho, buscando então isolamento. Então está partindo do que é a faixa do que nós consideramos equilibrado para algo que está indo para o patológico, que está indo para o adoecimento. E aí precisa de tratamento. Seja a ansiedade no nível do equilíbrio ou a ansiedade no transtorno de ansiedade, ela pode coincidir com alguém que tem a mediunidade, não é verdade? E aí, o que vai acontecer? A educação mediúnica, ela vai auxiliar muito numa pessoa, por exemplo, que tem ansiedade do ponto de vista do equilíbrio, da normalidade. Por quê? Porque com a educação mediúnica, você vai sentindo que aquilo que já é uma disposição orgânica sua, que é a mediunidade, ela passa a ser educada. Progressivamente, você vai educando os sentidos. Você vai educando os sentidos do que as suas sensações, as suas percepções, e vai percebendo que você está caminhando num terreno seguro. Então, à medida, se você percebe que tem uma ansiedade, a melhor forma de você desenvolver a mediunidade é se ligar a um grupo, a um centro espírita, a um local onde você sinta que o seu coração foi acolhido. E a partir dali, você começa a desenvolver os seus estudos dentro da doutrina, associada a um grupo que tem, por fim, desenvolvimento mediúnico e que vai te guiar. Essa é a forma de que, com essa segurança, você começa a conhecer cada vez mais a si mesmo, como você falou. Percebendo o que é seu e o que é, naquele momento, a mediunidade se manifestando. Porque, na realidade, os espíritos, eles se utilizam dos nossos sentimentos, das nossas sensações para se comunicar. Então, no início, quando eu comecei, por exemplo, o meu exercício da psicofonia, eu achava que não ia acontecer, gente. Por quê? Desde criança, eu já tinha audiência, a vidência, o desdobramento, os sonhos, a intuição. Para que a psicofonia? Eu perguntava. E um belo dia, dentro da sala mediúnica, exercendo esses outros tipos de mediunidade, eu senti um aceleramento no meu coração. Muito intenso. Tão intenso que parecia que estava acontecendo um descompasso, uma arritmia cardíaca. Era a manifestação mediúnica da psicofonia acontecendo pela primeira vez. Eu comecei a perceber essas sensações dentro do grupo e isso foi me dando segurança. Era um sinal de que aquele irmão que estava se aproximando, ele queria se comunicar. Hoje em dia, eu não preciso mais da taquicardia, ela já não acontece. E a comunicação, ela acontece de um jeito mais fluido, mais natural, dentro de um ambiente seguro, com um grupo que eu já conheço há 15 anos, em que todos se conhecem, se amam e se trabalham, orando juntos. Então, para quem tem ansiedade, mas percebe que precisa desenvolver a sua mediunidade, procure a educação mediúnica, através das diretrizes, das bases da doutrina espírita, num lugar que você se sinta seguro e acolhido. E essa ansiedade progressivamente vai diminuir. Mas aquele que está vivenciando um transtorno de ansiedade, que precisa de um médico, procure o auxílio médico, procure o auxílio emocional, procure o auxílio espiritual. E em equilíbrio, você vai poder também exercer a educação mediúnica e trabalhar. Porque nós sabemos que em menor e um maior grau, todos nós temos as nossas enfermidades. Então, não adianta esperar sermos perfeitos para servir.
Nós vamos servir com o melhor que nós pudermos, com o que temos de melhor. E a espiritualidade faz o resto. Então, mesmo quando eu estou ansioso, eu entrego a Deus e falo, eu estou tão ansioso, me auxilie. E eles vêm em nosso auxílio. Sim, perfeito. E é exatamente o que você falou lá na primeira pergunta, né, Amanda? A crise, o desconforto vem como um convite a sair daquilo que já não é mais adequado a gente, já não nos cabe. Né? E você sabe que tem uma frase da Joana que ela diz assim, ó, quanto mais esclarecida a pessoa se encontra, mais facilmente observa as suas imperfeições e se dá conta que necessita ampliar esforços a fim de superar. Sim. Então, eu me lembro que por ter uma mediunidade ostensiva, na adolescência, eu passava por alguns perrengues, dependendo dos lugares aonde eu frequentava. Já adulta, morando aqui em Brasília, eu gostava de ir a um ambiente que tinha músicas com pop rock nacional. E começou a acontecer uma coisa muito interessante. Eu entrava no lugar e eu estava bem. E daqui a pouco eu começava com sono, uma vontade de dormir. Cheguei, às vezes, a dormir em pé. Eu sei que, como médium, até que eu comecei a perceber, isso não quer dizer que quem vai a um lugar desse e sente sono está vivendo a mesma coisa que eu. Mas eu estou vivendo da minha experiência. Eu comecei a perceber que o ambiente tinha determinados fluidos, que quando eu chegava no ambiente, por ter uma mediunidade muito ostensiva, eu sentia algumas influências que começava a sentir uma necessidade de me deitar, como se eu estivesse perdendo energia. Sim. Até que determinadas situações foram acontecendo e eu fui enxergando o que me cabia e o que não me cabia, o que eu ainda gostava e o que eu não queria mais. É o que Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Então, o exercício da mediunidade, tem uma grande amiga que ela fala sempre, não é médium só na hora da reunião. Quem é médium ostensivo é médium em todo lugar. Ai, se pudéssemos ser, né? Não é? Então, ninguém tira a roupa da mediunidade. Agora eu sou médium, agora eu não sou mais médium. Então, nós precisamos nos fortalecer quanto grupo numa educação mediúnica, com o estudo da doutrina e também com a luz da oração. Se fortalecendo nas nossas relações, porque estamos o tempo todo trocando energia com o ambiente que nos encontramos e com as pessoas que nós convivemos. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal do GAE, curtam os nossos vídeos e fiquem atentos que toda sexta-feira a Mocidade Online trará novidades. Tchau!